Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time aí para a 20ª rodada, primeira rodada do retorno. Uma rodadazinha foi meio estranha, né? Muita gente boa aí perdendo pênalti, expulsão, complicado, né? Mas simbora lá para a escalação. Então, essa aqui foi a pontuação do canal, né, da Zumbanho Mané Cartola, fez 43.16. Claro, muito em função por causa das perdas de pênalti, né, do Bruno Henrique e do Pedro, né. O Volpe deu uma mitada, pegou 2 pênaltis. A expulsão do Galhardo também complicado, né. Dobramos o Internacional, uma das melhores defesas da competição. O Corinthians fez o gol no Inter naquela falha do Cuesta, certo? E apesar de dobrar aqui o Santos aqui, né, que era quase certo que fosse tomar um gol, até que teve um desempenho razoável. O Jean, o Curitiba fez um chute a gol só e acabou marcando, enfim, né, por todas essas questões, mas principalmente aí por causa do pênalti perdido, da expulsão, né, a nossa pontuação caiu demais, né. Vamos vender esse time aqui, não dá para chorar muito mesmo porque a rodada foi pior, né, para muita gente aí, né. Vitor Luiz perdeu o pênalti, negativou. Roger Carvalho foi expulso, né, o Fortaleza, a melhor defesa da competição, sofreu gol dentro de casa, né? Uma coisa que é rara acontecer, né? A média de gols do Fortaleza é baixa dentro de casa. Mas simbora aí, simbora escalar o nosso time. Mas antes vamos dar uma passadinha aqui na nossa liga dos youtubers para ver como é que foi a última rodada. Maiores pontuadores aí da última rodada foram o canal Cartolatra Dicas. O John fez 82.95. Cartola do Aladim fez 76.51. Segundo maior pontuador da rodada do Alan. Reis do Cartola, o Duarte fez 76.01, terceiro maior pontuador. Cartola em destaques do Jura fez 74.36, o quarto maior pontuador. E o canal Toca no 10 fez 73.56, o quinto maior pontuador da rodada. Vamos dar uma olhadinha aí como é que tá no geral, né? Na liga dos youtubers. DJ Cartoleiro continua em primeiro com 1388.01. Segundo canal Dicas do Tele do Murilo com 1346.48. Em terceiro, Nareco com 1332.70, em quarto canal Leiva do Ronaldo com 1332, e em quinto Cartola do Aladim do Alan com 1321.79. Essas aí foram as colocações no geral, certo? Os 5 melhores da Liga dos Youtubers. Claro, eu não poderia deixar de convidar vocês a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem descrição aqui embaixo, o link, tá? Quem quiser participar de Ligas Apostadas, é um site meu, né? Já está aberta para a rodada 20, inclusive está aberta para novembro, vou fechar agora junto com o fechamento de mercado. Certo? Também tá do segundo turno tá aberto, também vou fechar agora, né, com o fechamento do mercado da 20ª rodada, ok? Por aqui pelo Instagram que eu boto os vencedores, Mané Cartola FC, tudo junto. Se quiser seguir a gente, é por lá que eu boto os cards dos vencedores. Por exemplo, rodada 19 aqui, ó, deu R$ 1.395, 155 times, tá? O Jaziel aqui foi o campeão, forte abraço, Jaziel. A maioria aqui, ó, quase todos já receberam um prêmio, certo? Entrei em contato com quase todos já. Aqui a mesma coisa que a mensal aqui, ó, mensal de outubro, certo? Israel também levou aqui, ó, 472.50, certo? 60 times, tá aberto já a mensal de novembro, vou fechar agora, ok? Primeiro turno também aqui, ó, já paguei a maioria aqui, ó, dos participantes, certo? Inclusive já paguei também da Liga Anual aqui, a campeã aqui, a Manu, forte abraço, Manu. Então quem quiser participar do Ligas do Mané vai ser muito bem-vindo, é por aqui no Instagram que eu atualizo os times, é por aqui no Instagram que eu coloco cards de arbitragem, certo? Por exemplo aqui, ó, a gente acertou aqui, ó, Botafogo e Ceará teve 2 penalidades, né? O Vitor Luiz acabou perdendo uma, certo? Flamengo e São Paulo também teve 3 penalidades, né? Então a gente teve um índice grande aqui de acerto nas penalidades. Então quem quiser por aqui que bota alguns cards que eu acredito que são importantes, né, para a rodada. Quem quiser seguir a gente é só ir lá, o Mané Cartola FC, tudo junto, vai ser muito bem-vindo. E quem quiser se inscrever aqui, ó, no Ligas do Mané, é muito fácil, é só vir aqui se inscrever, escolhe aqui, ó, mensal de novembro, botar para inscrição, muito fácil. Interativo o site, tem dúvidas me chama aqui no WhatsApp, tá certo? ligasdomané.com.br. Agora sim, todos os nossos recadinhos aí, né? Vamos direto para nossa escalação aqui. Vamos usar o nosso querido Catimb States, nosso parceiro aí, ou Catimb States, também tem descrição aqui, link aqui logo abaixo. Tá no preço promocional aí, R$ 29,90, assim uma única vez, tem direito a ver as estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. E colocando o cupom de desconto Mané Cartola tudo junto, ganha 10% de desconto. Vamos lá. Casa fora as últimas 5 rodadas. Vamos colocar aqui goleiros, que eu tava dando uma olhadinha em zagueiros, né? Vamos ver os goleiros que mais vem pontuando em casa,
né, nas últimas 5 rodadas. O São Paulo, o Volpi vem muito bem dentro de casa, tem um desempenho muito bom. E o Goiás é o time que mais cede pontos para goleiros adversários. É uma pena, tá, que o Volpi está muito valorizado. Nesse momento, o Volpi é o goleiro com melhor média no Cartola. O desempenho dele dentro de casa é muito bom. Tem uma média de 6,76, só que precisa de 16,80 para começar a valorizar. Então tomem cuidado, porque está muito valorizado. E goleiro sabe como é que é, né? Se der uma negativada, a desvalorizada é grande. Mas o desempenho do Volpi dentro de casa é sensacional. Tá? Só negativou aqui, ó, fez menos 1,1 no empate contra o Red Bull Bragantino. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Goiás, se anda por serem pontos. Ó, e o Goiás só negativou o Poli, tá? Na 8ª rodada. Nos demais jogos aqui, ó, cede bons pontos para goleiros adversários. Inclusive deu uma mitada no Fernando Praz, certo? Só que chama atenção que o Volpi tá um pouco valorizado. Para mim é o melhor goleiro para a rodada, mas devido à valorização fica um pouco complicado aí que não tiver 170, 180 cartoletas, certo? Outros goleiros que vêm pontuando bem dentro de casa é o Santos, do Atlético Paranaense, e o Fernando Praz, do Ceará. O Santos, do Atlético Paranaense, vai enfrentar um Fortaleza que não cede muito ponto para goleiro adversário, mas aqui o Sport já cede uma quantidade considerável de ponto, tá? Então, de repente, Fernando Praz também dá para dar uma investida, mesmo porque o Praz é um dos goleiros com o maior número de defesas difíceis na competição. E assim como o Volpi, tem uma boa média dentro de casa, tem uma média de 5,54 e está desvalorizado, precisa de menos 3,30 para começar a valorizar, isso é bom, certo? Fernando Praz também tem um desempenho bom dentro de casa, foi mal aqui na 4ª rodada, isso faz muito tempo contra o Vasco, naquele 3-0, e foi mal na 15ª rodada contra o Corinthians aqui, quando tomou aquele frango, certo? Menos 2,2. Mas os demais jogos aqui, ó, sempre tem uma regularidade muito boa e mesmo perdendo o SG, costuma fazer defesas difíceis dentro do Castelão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, e o Sport cede bons pontos aí, né, nas últimas rodadas para goleiro adversário. Negativou aí Douglas Fried e o Everton, mas isso foi na 10ª e na 13ª rodada, já faz algum tempo. Nas últimas rodadas aqui, ó, deu uma pontuação boa pro Hugo, pro Cleiton e pro Everson, certo? Então acredito que jogando em casa aí, as melhores opções realmente devam ser aí o Fernando Praz e o Thiago Volpi, né? E o Santos correndo aqui um pouquinho por fora, mas vai enfrentar um Fortaleza que é um time perigoso e não costuma ceder muitos pontos para goleiros adversários. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para goleiro adversário? O Atlético Mineiro, né? Normal, o Atlético Mineiro é um time altamente ofensivo, não vem bem, né? Mas dentro de casa costuma ter um volume de jogo muito grande, costuma atacar quase que o tempo todo. Então aqui eu acredito que o Hugo, né, o Neneco, o Hugo Souza, tem grande chance de ir muito bem, tá? O Hugo é um menino muito novo, né? O problema do Hugo aí é que essas questões aí relacionadas ao Diego Alves, a pressão de joga, não joga, e depois dessa goleada aí pelo São Paulo, o menino deve sofrer uma pressão grande aí, né, internamente para o Diego Alves voltar, mas é um bom goleiro, tem futuro, tem uma média de 3,40 jogando fora de casa, isso é bom, a média dele fora de casa é melhor do que dentro de casa, tá negativado, precisa de menos 0,10 para começar a valorizar, e vai, olha só as pontuações do Hugo fora de casa, ele só foi mal aqui, ó, como eu falei aqui, ó, na 15ª rodada, na 13ª, porque realmente estava começando, depois ele pegou uma confiança muito grande e veio muito bem. E veio negativar agora na 19ª dentro de casa, né, na goleada do São Paulo por 4-1. Normal, quando sofre muito gol assim, o goleiro tende a negativar realmente. Vai enfrentar um Galo que tem um volume de jogo muito bom dentro de casa, e o Galo nas últimas rodadas dentro de casa vem imitando os goleiros adversários, tá? Vinha negativando, certo? Quando fazia uma quantidade muito grande de gol. Inclusive, mesmo metendo 3 aqui, ó, o Tadeu conseguiu dar uma mitada, mas nos últimos jogos dentro de casa o Galo vem com dificuldade de fazer gol, é um time altamente ofensivo, ainda é um dos melhores ataques da competição, mas está com dificuldade de fazer gol dentro de casa, não vem bem nos últimos jogos, mas vai ser um jogão aqui. Aqui vai ser briga de cachorro grande, né? E o Hugo de repente tem chance aí, pelo menos eu acredito que vai ser bem exigido, vai ter chance de fazer defesas difíceis. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá com desempenho bom fora de casa? Tadeu tá com desempenho muito bom fora de casa, vai enfrentar um São Paulo, né, que tá bem na competição, é um time muito efetivo, que ataca bastante, certo? Tadeu tem uma média de 7,28 jogando fora, que isso é bom, certo? Tá desvalorizado, precisa de 0,20, também é bom, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas pontuações do Tadeu. Os últimos jogos do Tadeu fora de casa têm sido muito bom, inclusive deu 2 mitadas, uma contra o Botafogo, outra contra o Atlético, certo? O Tadeu é assim, ó, quanto mais exigido, melhor, mais ele pega, mais ele vai bem. Então, como vai enfrentar um São Paulo que exige muitos goleiros adversários, vai ter grande possibilidade aí de fazer defesa difícil. O problema é que São Paulo é um dos times que menos cede pontos para goleiros adversários. Cedeu aqui pro Vanderlei 4,1 no 0-0, certo? Mas nos demais jogos aqui, ó, negativou forte alguns goleiros, né? É um time perigoso. Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, que São Paulo aqui, ó, a média nos últimos 5 jogos jogando dentro de casa, negativou os goleiros aqui, ó, menos 1,85. Mas vejo o Tadeu 5 potencial para rodada, porque é um goleiro que vem muito bem fora de casa, tá com uma boa média jogando fora de casa. Aqui o Poli eu não vou indicar, tá com desempenho bom, mas vai enfrentar um Ceará que também é fura-olho aqui, ó. Ceará cede pouquíssimo ponto para goleiro adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui no confronto, que eu acho que é importante aqui, ó. Confronto Ceará e Sport. Ó, o Ceará é um time
e faz em média 1.20 gols como mandante. O Sport sofre em média 1.40. Deve ser exigido? Deve, mas o Sport costuma fazer uma grande quantidade de gols aí dentro de casa. Perceba aqui, ó, nos últimos 5 jogos dentro de casa, a média deles é de gols por 2 gols por partida. Não fez gols apenas contra o São Paulo aqui na 16ª, inclusive esse jogo nem aconteceu, tá? Mas fez a média aqui de 2 gols dentro de casa. E o Poli aqui fora de casa manteve o SG aqui, ó, pegou, deu aquela mitada contra o Galo, certo? Mas nos demais jogos aqui, ó, sofre gol toda a rodada, né? O Sport não vem muito bem, ganhou o último jogo, né? E o Ceará dentro de casa é um dos melhores mandantes aí da competição, tem um desempenho bom dentro de casa, né? Mas acredito que deva ser bem exigido aí, nosso querido Luan Poli, né? Outro goleiro que eu acredito de repente que possa ir bem aí pela grande quantidade de pontos cedidos aí pelo adversário, tá? É o Felipe Alves. Tá, do Fortaleza, porque o Atlético Paranaense cede muito ponto para goleiro adversário. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho do Felipe Alves. Felipe Alves está desvalorizado, isso é bom, menos 1.80. Tem uma média de 2.01 jogando fora de casa. O Felipe Alves não é um goleiro de grandes mitadas, mas vem com uma certa regularidade aí nos últimos jogos, jogando fora de casa. Como eu falei, vai enfrentar um Atlético Paranaense e vem cedendo bons pontos aí para goleiros. Inclusive deu uma mitada aqui no Walter aqui, ó, na 16ª rodada, onde fez 4 de 10 e fez 17.9, né? Então de repente aqui o Felipe Alves realmente pode ser uma boa para a rodada também. Para goleiro, para essa rodada até que tá interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho do Atlético Paranaense dentro de casa. Ó, o Atlético Paranaense tem uma média de gols com mandante de 0.70, menos de uma, né? E o Fortaleza é a melhor defesa da competição, tem uma média de gols sofridos de 0.80. O time é bem ajeitadinho lá atrás, certo? Percebam aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, Fortaleza fora de casa vem conseguindo segurar o SG, tá? E dentro de casa, o Atlético Paranaense vira e volta aqui, ó, não consegue marcar gols. Então eu acredito que realmente Felipe Alves está entre as melhores opções aí para a rodada. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, né, por defesa difícil. SG tá complicado, mas a gente também vai ver SG. Defesas difíceis. Quem é que vem fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis jogando dentro de casa? O Lomba, tá? E vai enfrentar o Curitiba, que tá entre os times que mais cede defesas difíceis para goleiros adversários. Ó, perceba como o Goiás é o time que mais cede defesas difíceis, apesar do São Paulo não fazer uma grande quantidade de defesas difíceis, porque a defesa de São Paulo tá se ajeitando, né? Apesar de sofrer muitos gols aí, até que vira e volta dentro de casa consegue manter um SG. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no confronto São Paulo e Goiás, a gente vai perceber aqui, ó, que o São Paulo tem uma média de gols sofridos como mandante de 0.44, muito baixa. E o Goiás tem uma média de 0.56 como visitante. Percebam aqui, ó, que vira e volta aqui, ó, consegue manter o SG o São Paulo, certo? São Paulo melhorou muito defensivamente. Às vezes sofre alguns gols, sofre, né? Mas geralmente é fora de casa, mas é um time bem ofensivo também. E o Goiás fora de casa aqui, ó, nas últimas partidas não consegue fazer gols. Então acredito realmente, né, que o Volpe é uma boa, não só o Volpe, o sistema defensivo todo aí de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha em DD aqui, ó. O Lomba também de repente pode dar certo, né? Pela dificuldade do Curitiba de fazer gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha no nosso querido Marcelo Lomba aqui, ó. Tá com uma média de 2.76. O Inter ainda é uma das melhores defesas da competição. Tá desvalorizado, menos 0.60. Isso é bom, certo? Negativo aqui na 18ª rodada, mas vinha com um bom desempenho. Antes tinha negativado apenas aqui na 8ª, né? Mas na 9ª, na 12ª, 15ª e 17ª, mesmo perdendo SG em algumas oportunidades dentro de casa, vinha fazendo algumas defesas difíceis o Marcelo Lomba. Vai enfrentar um Curitiba, né? Que é um time de certo modo perigoso, que já cedeu alguns pontos. Depois não cedeu mais aqui quando o Vanderlei contra o Everton deu uma negativada, inclusive esse 3-1 onde o Robson deu uma mitada, né? Mas aqui, ó, contra o Fernando Praz, contra o Ceará, mesmo fazendo um gol ainda, cedeu 2 defesas difíceis, né? E deu 5.4 aí pro Fernando Praz. Então acredito que o Lomba realmente é uma boa, né? Pela dificuldade, Curitiba, né, é um dos piores ataques aí da competição, né? Olha só, o Curitiba tem uma média de gols como visitante de 1.10, certo? E o Internacional tem uma média de gols sofridos como mandante de 0.67. Certo? Isso é bom porque na média fica abaixo de um gol, então existe a possibilidade real aí de repente, né, mesmo que remota, do Internacional manter o SG. Ó, o Inter manteve o SG aqui, ó, contra o Vasco da Gama, manteve contra o Ceará, vira e volta, o Inter consegue manter um SG dentro de casa, defensivamente sempre é muito forte, né? E o Curitiba aqui fora de casa fez gol nas últimas partidas, antes vinha com muita dificuldade, aqui ó, na 12ª, né, deixou de fazer gols. É um time perigoso jogando fora, mas de repente aí o Lomba pode ser exigido em termos de defesa difícil. O Jean também vem fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis dentro de casa, mas vai enfrentar um Corinthians que não cede muito, assim como o Praz também, né, faz uma grande quantidade de defesas difíceis nos últimos 5 jogos jogando dentro de casa, mas o Sport não cede quase nada também. Quem é que cede muita defesa difícil? Aquilo que eu falei sobre atacar muito volume de jogo, o Atlético Mineiro, certo? E aqui realmente pode ser uma boa. Não tá entre os goleiros que mais faz defesa difícil jogando fora de casa? Não tá, porque o Flamengo é um time que ataca muito, mesmo jogando fora, né, mantém o mesmo padrão de jogo. Então quando ataca muito, não dá chance para o adversário atacar. Mas aqui, como eu falei, vai ser um jogo equilibrado, vai ser 2 times, né, que devem propor o jogo, certo? Vai ser um jogo bem aberto, acredito que um jogo até de muitos gols. Os 2 goleiros aqui devem ser bem exigidos, certo? E fora de casa, quem é que anda fazendo muita defesa difícil? O Tadeu,
vem fazendo uma quantidade enorme de defesa difícil, só que o São Paulo não cede defesa difícil jogando dentro de casa. E o Poli também fez uma grande quantidade de defesa difícil jogando fora de casa. E o Ceará até que cede um pouquinho, certo? Inclusive, até para eu tirar esse peso da minha consciência, eu vou mostrar o Poli aqui, né? O Poli tá com uma média de 2,63 jogando fora de casa, certo? É um goleiro que oscila bastante, já negativou alguns jogos, mas também já conseguiu pontuações boas em alguns outros, inclusive imitou contra o Atlético Mineiro. Acho perigoso, né? Por quê? Porque nos últimos 2 jogos dentro de casa, o Ceará vem negativando os goleiros adversários, né? E se você fizer uma média aqui, ó, dos últimos 5, negativou 3, né? Mas, quem sabe aí pode dar certo, porque deve ser um goleiro muito exigido, porque o Ceará é um dos times que mais finaliza, principalmente jogando em casa. Mais finaliza gol, né? Vamos dar falando tanta coisa aí, vamos dar uma olhadinha em SG, né? Eu sei que tá difícil, mas acho que vamos dar uma olhadinha que os outros vídeos a gente não vem mostrando. Acho que é importante, vamos botar todos aqui. SG. Os times que mais vem mantendo SG jogando dentro de casa nas últimas 5 rodadas, Red Bull Bragantino, tá? Red Bull Bragantino é o time que mais vem mantendo SG dentro de casa. Assim como o São Paulo vem mantendo uma quantidade considerada. Fluminense também melhorou muito defensivamente dentro de casa. E o Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense tem dificuldade de fazer gols? Tem. Dentro de casa, mas também tem dificuldade, tem facilidade de manter o SG também em algumas oportunidades. Inclusive aqui, ó, por ter um sistema defensivo bem forte, acredito que esse jogo pode ser até um 0 a 0, tá? Um jogo de poucos gols, certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem cedendo muito SG? Goiás vem cedendo muito SG nas últimas 5 rodadas, jogando fora de casa, e o Sport também, tá? Mesmo o Ceará não mantendo, de repente o Prazo aqui pode ter a oportunidade real pela primeira vez aí nas últimas rodadas de manter o SG. Mesmo porque o Prazo é um dos goleiros com maior número de defesas difíceis na competição. Se a gente botar aqui, ó, goleiros e botar defesas difíceis, a gente vai ver que o Prazo tá bem ranqueado, ó. O Prazo é o segundo, ó, o Jean é o terceiro, o Wilson é o quarto, o Tadeu é o quinto, certo? Então, de repente, o Prazo realmente pode ser uma boa para a rodada. Vamos voltar aqui pro nosso querido SG. E jogando dentro de casa, quem é que cede muito SG? Ó, o próprio Bragantino, né? Mantém, mas também cede, assim como o Atlético Paranaense, né? E o Fortaleza conseguiu apenas um SG fora de casa porque ele joga bem melhor defensivamente, né, dentro de casa. Mas quem sabe aqui, ó, pelo estilo de jogo do Atlético Paranaense, né, pelo sistema defensivo Fortaleza, como eu falei, de repente pode até rolar um 0 a 0 aqui. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que anda mantendo SG aí, mais SG jogando fora de casa? O Corinthians, tá? O Corinthians tá jogando melhor fora do que dentro de casa, até surpreendeu, ganhou do Internacional, né, porque fora de casa vinha bem na competição e dentro de casa nem tanto, né, tinha acabado de perder para o América e acabou vencendo o líder da competição internacional. Então temos algumas boas opções aí, realmente para a rodada, né? João Paulo eu costumo frisar, ainda mais se a gente verificar ali a quantidade de SGs aí que vem cedendo o Bragantino dentro de casa, ó. O João Paulo tem uma média de 6,84 jogando fora, é um dos goleiros com melhor média jogando fora de casa. Negativou apenas na 13ª rodada, aquele jogo maluco lá, um 3 a 2 do Santos lá contra o Goiás. Nos demais jogos tem um desempenho muito bom e é um dos melhores goleiros atuando fora de casa. Vai enfrentar um Red Bull Bragantino, como a gente viu ali, ó. Cedeu alguns bons pontinhos aí para goleiros adversários, mas muito em função do SG, tá? Muito em função do SG. O Lomba aqui, ó, por causa do SG. Cássio por causa do SG. E aqui o Tadeu sofreu 2 gols, mas conseguiu porque defendeu um pênalti, né? Mas é um time um pouco perigoso dentro de casa. O Red Bull Bragantino tem um ataque bem efetivo ali com o Claudinho e companhia, né? De repente pode ser perigoso, mas o João Paulo é um dos goleiros com melhor desempenho jogando fora de casa. Mas eu acredito aqui que eu vou ficar com o Felipe Alves, tá? Por que eu vou ficar com o Felipe Alves? Porque o Felipe Alves está desvalorizado, né? Tá bem em conta, tá certo? Vai enfrentar um Atlético Paranaense que tá com dificuldade de fazer gol dentro de casa. Se a gente vier aqui, ó, onde é que tá o nosso confronto do Atlético Paranaense? Aqui, ó, o Atlético Paranaense tá com uma média de 0,70 de gols marcados em casa. E o Fortaleza está com uma média de gols sofridos como visitante 0,80. Em algumas oportunidades aqui, ó, passou em branco o Atlético Paranaense contra Corinthians e contra Ceará. E o Fortaleza, em algumas oportunidades, vem mantendo o SG fora de casa, melhorou muito o sistema defensivo. Hoje é a melhor defesa da competição. Então eu vou dar uma arriscadinha aqui no Felipe Alves. Queria ir demais ir com o Volpe, mas acredito que vai ficar meio complicado aí por causa das cartoletas. Vamos lá para os nossos queridos zagueiros, né? Times que mais vem pontuando com seus zagueiros dentro de casa é o Fluminense. O Fluminense tem muito bem dentro de casa, mesmo porque os zagueiros, essa pontuação alta, não é só porque vem mantendo o SG algumas oportunidades, é porque eles vêm fazendo gols. Todos os zagueiros do Fluminense já fizeram gols na competição, né? O Nino, né? O próprio Digão, o Lucas Claro, todos já fizeram gol e por isso que aumentou bastante a média aqui dos zagueiros. São Paulo vem muito bem também defensivamente dentro de casa e o Red Bull Bragantino também. Certo? Como a gente viu, o Red Bull melhorou defensivamente e já consegue segurar alguns SGs dentro de casa. E dos times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos
para zagueiros adversários, o Sport. O Sport não tem bom desempenho fora de casa, só que o Ceará não vem pontuando tão bem assim com seus zagueiros dentro de casa. Em segundo, quem é que mais cede? Curitiba. E por mais que o Internacional não pontue tão bem com seus zagueiros assim, na média geral aqui, mesmo porque joga com volante lá de zagueiro, né? Tá no Cartola como meio campo, então por isso que a média é bem baixa. O Vitor Cuesta, todo mundo deve estar com raiva dele, daquele peixinho que ele deu lá no Casares, mas acredito que de repente o Cuesta para essa rodada dá para dar uma apostada assim, tá? E outro time que vem cedendo, outros dois times que vem cedendo bastante pontos aí, inclusive posso até colocar 3 aqui, ó. Flamengo também cede uma quantidade considerável, apesar de ser um jogo que eu acredito que vai ser de bastante gols aqui, ó. Os zagueiros do Atlético dentro de casa costumam jogar bem, de repente pode surpreender nessa rodada, mas acredito que tem aqui alguns zagueiros com uma segurança um pouco maior para escalar. O Ortiz está muito bem dentro de casa, tá? É um dos zagueiros com o maior número de desarmes da competição, e o Santos cede muito ponto para zagueiro adversário. E o Marinho estando suspenso agora, não jogando, o poderio ofensivo do Santos diminui um pouco, certo? E o Goiás também. O Goiás cede muito ponto para zagueiro adversário. Então, os zagueiros de São Paulo também vejo como uma boa jogando em casa. Jogando em casa, quem é que cede muito ponto aí, ó? Atlético Paranaense novamente. Lembra aquela coisa que eu falei, aquela questão que dificilmente sofre gol, mas também dificilmente faz? Aqui é o Atlético Paranaense, certo? E o Fortaleza vem pontuando bem com seus zagueiros fora de casa, porque nesse momento é a defesa menos vazada da competição. E quem melhorou muito defensivamente, principalmente jogando fora, Corinthians, tá? Então quem quiser arriscar num zagueiro aqui do Corinthians, de repente pode até dar certo. Inclusive o Marlon ali, né? Porque ele tá com, apesar de poucos jogos, ele tá com uma regularidade muito boa. Vamos dar em desarmes. Novamente aqui, ó. Os números começam a bater, ó. Novamente. Red Bull Bragantino, tá? Pontua bem com seus zagueiros dentro de casa pela grande quantidade de desarme que faz, certo? Assim como o Fluminense também. Atlético Goianiense também desarma bastante, mas vai enfrentar um Corinthians que não cede quase nada. Dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito desarme aí, ó? Para zagueiro adversário, o Grêmio. Então quem quiser apostar aqui num zagueiro, né, do Fluminense é uma boa sim. Pode perder o SG? Pode. Realmente o Grêmio é um time que oscila um pouco, mas ainda é um bom elenco, né? Mas o Fluminense realmente está bem defensivamente com seus zagueiros dentro de casa, certo? E depois do Grêmio, quem é que cede muito ponto aí para zagueiro adversário? Desarme, perdão, Curitiba, certo? E aqui entra o Internacional. Por mais que não apareça tantos desarmes assim e não esteja bem na competição, né, pode ser um jogo aqui pro Cuesta brilhar, não só em desarmes, até mesmo de repente manter o SG, certo? Porque o Internacional aqui não vai ter o Galhardo, também tá suspenso, foi expulso, né? Então de repente aqui, né, vai até ser mais atacado aí pelo Curitiba e de repente proporcionar uma grande quantidade de desarmes aí pro zagueiro colorado. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede uma grande quantidade de desarmes? O Galo, o Atlético Mineiro, normal, um time que joga em cima praticamente 90 minutos, só que vai enfrentar um adversário que não se defende, que também joga pra cima, né? Esse jogo vai ser muito legal para se assistir, inclusive vai ser até bom para se arriscar em algumas peças, certo? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais desarma com seus zagueiros? Grêmio, tá? O Grêmio sempre joga muito bem defensivamente fora de casa, seus zagueiros, mesmo perdendo SG, geralmente pontuam bem, né? Por causa dos desarmes, né? Aqui tem que saber quem é que vai jogar, porque afinal de contas vai ter Copa do Brasil essa semana, né? Inclusive tem jogo hoje também. Então a gente tem que ver como é que vai ser para no final de semana dar uma escalada. Inclusive aqui, ó, vamos marcar a nossa live. Hoje foi tão corrido que eu não consegui nem ver a tabela de jogos. Vai ser sábado, o primeiro confronto vai ser às 18 horas, certo? Então vamos marcar a nossa live, né, para o mercado vai fechar às 17. Sábado para as 13 horas, tá? Sábado às 13 horas. Geralmente a gente marca meio-dia, mas sábado às 13 horas. Bom, se eu alterar esse horário aí, é só você que é inscrito ativar o sininho das notificações, que não vai perder a hora que começa a live. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos zagueiros. Que zagueiro sendo no Cartola tá complicado, né? Às vezes dá para acertar, mas na maioria das vezes, para mim, por exemplo, é uma das piores posições para se escalar nesse momento. Ó, o Marlon aqui, como eu falei, ó, tem apenas 3 jogos, mas tá com uma certa regularidade, vem bem fora de casa, ó, a média de 5 pontos, só tem um jogo, ó, mas tá mantendo uma certa regularidade, e mesmo perdendo SG, consegue pontuar alguma coisa. Vai enfrentar um Atlético Goianiense aí, ó, que cede, vira e volta aí, cede bons pontos aí, ó, para zagueiros adversários, ó. Só negativou aqui o Canu e o David Souza aqui, ó, no empate de 1 a 1, nos demais jogos cedeu alguns pontinhos. Pode ser uma boa sim o Marlon, tá? O Corinthians melhorou bastante aí fora de casa, né? Natan, bom jogador, certo? Tá desvalorizado, né? Precisa fazer 1,50, certo? Mas tem uma certa regularidade. Percebam aqui o Natan, aqui, ó, mesmo no 4 a 1, né? Sofreu falta, fez um desarme e ainda conseguiu uma pontuaçãozinha. É um zagueiro bem limpo, tá? Joga na bola, olha só, apenas 2 cartões amarelos, pouquíssimas faltas. De repente pode dar certo, porque o Galo joga em cima, né? Parte pra cima e proporciona roubada de bolas aí pros defensores adversários, certo? Olha só, no 0 a 0 aqui o Chico fez 10 pontos, certo? Só negativou o Heron aqui do Goiás. E o Ricardo e o Leandro Castanho aquele 4 a 1, mas esse foi lá na 13ª rodada. De repente pode dar certo aqui, mas vejo outros zagueiros com melhores possibilidades, de repente até com SG. Certo? David Braz não dá para saber ainda se vai jogar ou se não vai jogar, né? Por causa dessas questões de Copa do Brasil.
O Renato não dá pra saber o que passa na cabeça dele, né? Todo mundo dizendo que é time reserva, onde praticamente botou o time titular. Só não botou o Jeromel e o Kahneman, porque estavam ainda se sentindo um certo desconforto, um certo cansaço, senão ele tinha colocado também. E o David Braz tá muito bem, tá valorizado, acabou fazendo gols. É um zagueiro que eu gosto mais de escalar ele dentro de casa. Não escalei ele nessa oportunidade justamente por causa dessa dúvida se ia ou não jogar o time titular do Grêmio, né? Essa indefinição, todo jogo era apenas na segunda, né? Mas ele acabou jogando e é um cara que tem uma boa regularidade sim, só negativou uma única vez, né? Um bom zagueiro pra Cartola, mas vai enfrentar um Fluminense dentro de casa aí, ó. Não costuma ceder pontos para zagueiros adversários, não, ó. Costuma negativar a maioria deles. O Fluminense dentro de casa tá muito bem. Inclusive, o Fluminense tá muito bem no campeonato, né? Muita gente não dava nada pro Fluminense, mas tem que começar a respeitar porque ele tá na parte de cima da tabela. Sabino aqui jogando contra o Internacional já é complicado. Júnior Alonso dentro de casa, e tanto ele quanto o Hever tem um bom desempenho, certo? Jogando em casa, ó. O Júnior Alonso tem uma média de 5.17 jogando dentro de casa. Negativou apenas uma vez aqui contra o Vasco. Geralmente faz boas pontuações, né? Mas vai enfrentar um Flamengo, que é um time altamente ofensivo, e que o Flamengo aqui, ó, mesmo fazendo gols, cede bons pontos para zagueiros adversários, ó. Perceba aqui, ó. Olha a quantidade de pontos aqui, ó, cedidas pelo Flamengo, mesmo fazendo gols, tá? Ele cede alguma coisa aqui, ó. 3 pontos aqui, ó, pro Leandro Castan, 4 pontos no 5x1 pro Marlon, né? O Gil porque fez gol, 4.8 pro Moledo aqui, ó, com 6 desarmes. Por quê? Porque é um time que vai para cima, ataca bastante, assim como o Galo também vai atacar, então vai proporcionar roubada de bola, tanto pro Hever, né, quanto com o Alonso. Vai ser um jogo bem legal, né? Os zagueiros do Fluminense estão muito bem, né? Tanto o Nino quanto o Lucas Claro, quanto os demais zagueiros estão bem, ó, tá com uma média de 3.97 jogando em casa, né? Negativou isso faz muito tempo lá na 7ª rodada, nos últimos jogos vem muito bem defensivamente o Fluminense dentro de casa e consegue pontuar com seus zagueiros, mesmo perdendo SG, porque eles estão fazendo gol, dando assistência, estão chegando bem na bola aérea adversária. Vão enfrentar um Grêmio, né, que não negativou os zagueiros adversários ainda, negativou só o Laércio, né, isso na 15ª rodada, né, tem que até que ver se o Laércio jogou o tempo todo ou se ele entrou só no segundo, porque só tem um passe incompleto, parece até que jogou pouco tempo. Geralmente o Grêmio, por ser um time que propõe o jogo, vai possibilitar aí para os zagueiros do Fluminense, quem sabe, a roubada de bola, e podem pontuar bem sim, tanto o Nino quanto o Lucas Claro, me agrada bastante. Felipe Melo nessa nova função dele aí, né, como volante, nova não, né, antiga, que voltou a jogar, mas no Cartola continua como zagueiro, pode ser uma boa, tá? Palmeiras melhorou muito, vai enfrentar um Vasco, né, que tá com dificuldade de fazer gols, e o Palmeiras está mantendo SG na maioria dos jogos, certo? Inclusive até vou dar uma comentada aqui, eu tô aqui para comentar Cartola, da dica de Cartola, mas eu não me seguro. Eu não entendo por que o Palmeiras foi contratar um novo treinador. Pô, o Cebola tava fazendo ali, ó, um trabalho incrível, os próprios jogadores disseram que tava fechado com ele, né? Daí pra que trazer um cara de fora? Então eu até queria escalar mais jogadores do Palmeiras aí nessa rodada, mas eu vou ficar assim em stand-by, porque com esse novo treinador eu não sei como é que o time vai se portar, se vai continuar jogando da mesma maneira. Porra, o Cebola tava fazendo um trabalho tremendo, era só manter o cara. Perceba aqui, ó, o Felipe Melo, depois que começou a jogar como volante, aumentou o número de desarmes consideravelmente e ainda tem o plus do SG, tá? Olho no Felipe Melo, Felipe Melo pode ser uma boa. O problema do Felipe são os cartões, certo? E as faltas, que ele é um cara muito faltoso, um cara muito enérgico. Mas o Vasco aqui, ó, só negativou aqui o Éder e o João Vitor, né? Na vitória do Atlético Goianiense 2x1 sobre o Vasco na 9ª rodada. Nos demais jogos cede bons pontos para os zagueiros adversários, tá? Felipe Melo aqui, ó, olho nele. Pode ser uma boa sim. O problema do Felipe Melo é que ele é muito faltoso. Tirando isso, com esse novo posicionamento de volante, né? As possibilidades reais aí de desarme aí vai melhorar bastante. Gustavo Gomes, gosto dele, mas está muito valorizado. Léo Ortiz tem pontuações razoáveis dentro de casa, 3.48, inclusive a gente vai dar uma olhadinha, é um dos líderes da competição em desarmes. Perceba que as últimas pontuações aqui do Léo Ortiz muito boas, mesmo perdendo SG, consegue pontuar bem, certo? Vai enfrentar um Santos, né, que cede alguns bons pontos aí para zagueiros adversários, negativou pouquíssimos até agora, mas cede bons pontos sim, e vai estar sem um Marinho, né, de repente o Bragantino pode ter a possibilidade real aí, de repente manter o SG novamente. Lucas Claro aqui, gosto bastante dele, apesar de não ter uma média tão alta assim, ó, tem uma média de 3.87, mas é um zagueiro que dentro de casa tem muita regularidade, não negativou ainda, certo? Vai enfrentar um Grêmio, costuma propor o jogo, enfim, né? Pode possibilitar a roubada de bola aí pro Lucas Claro. Inclusive, falar em roubada de bola, né? Vou dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui, roubada de bola, desarme, né? Vou dar uma olhadinha em desarmes. Ó, em termos de desarmes, o Léo Ortiz é o zagueiro que mais desarma. Depois vem o Júnior Alonso, terceiro tá o David Braz, e em quarto tá o Cuesta, tá? Por mais que o pessoal esteja reclamando, o Cuesta já tá começando a aparecer em termos de desarmes. Ó, tem 30 desarmes em 17 jogos. Já tá começando a bater a média de 2 desarmes por partida. No passado a média dele era 3, 4 por partida, né? Mas já tá melhorando um pouquinho. Apesar de ter ido mal no último jogo, daquela chifrada, né?
Mas é um bom zagueiro sim, não tá tão bem quanto ano passado, mas contra o Curitiba de repente dá pra dar uma arriscada, tá? Tá com uma média de 3,59 jogando dentro de casa, né? Deu 2 negativadas, mas vira e volta aí, se o Internacional manter o SG, ele consegue pontuar bem. Mas como eu falei, ele já tá começando a desarmar, tá? Ele já tá começando a desarmar aqui, ó. Nos últimos jogos fora de casa, 4 desarmes contra o Red Bull, 4 desarmes contra o Sport, 3 desarmes contra o Corinthians. Dentro de casa aqui, ó, 2 desarmes contra o Atlético Paranaense, né? Um desarme contra o Vasco, foi um jogo mais tranquilo. De repente aí dá pra dar uma arriscada assim no Vitor Cuesta pra essa rodada. Ó, ainda mais se a gente levar em coração Curitiba aí, ó. É um time que cede bons pontos para os adversários aqui, ó. Negativou o Paulo Miranda, mas mesmo jogo aqui com o gol cedeu pro David Braz boas pontuações. Né? O Luiz Otávio e o Brock, mesmo perdendo SG, pontuaram bem. Curitiba cede alguns pontos para zagueiros, então de repente aí, ó, o Cuesta pode ser uma boa. Porque realmente para zagueiro tá complicado esse cartão, tá? Mas eu quero mostrar aqui zagueiros de uma das melhores defesas da competição, de um time que vem muito bem, né? É o São Paulo. Ele vai enfrentar o Goiás, né? Que queira ou não queira, o Goiás tem a pior defesa do campeonato, certo? E um dos piores ataques aí, é a lanterna da competição. É o São Paulo, tá? De repente o Bruno Alves pode ser uma boa. Precisa fazer 1,70, tem média de 3,38 jogando em casa, certo? Isso é bom. Vem com uma certa regularidade aí dentro de casa. Não conto nem esses dois aqui, 0 aqui, porque ele não saiu jogando, entrou no transcorrer da partida. Mas quando ele sai jogando, tá? Geralmente ele costuma pontuar muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha no Goiás aqui. E aí o Goiás vem cedendo bons pontos aí para zagueiros adversários. Não, cede bastante pontos sim. Com certeza aí, tá? Então acho que eu vou com o Bruno Alves, tá? São Paulo tá muito bem na competição, né? É um time com menor número de derrotas. O Goiás não vem bem, é lanterna, certo? Então vou apostar aí no Bruno Alves. Vamos deixar para escolher esse zagueiro aqui no transcorrer, tá? Vou ver como é que vai ficar minhas laterais. Vamos já deixar para desarmes. Em termos de desarmes, quem é que vem desarmando muito os seus laterais dentro de casa? Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Internacional e Atlético Goianiense, certo? E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito desarme para lateral adversário? Curitiba cede demais, certo? Curitiba cede muito. E tem outros times que cedem uma quantidade razoável aí, considerável de desarmes, como o Sport, certo? Como o próprio Grêmio, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí para lateral adversário? Atlético Paranaense cede muito, Internacional, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Fluminense cede bastante, Atlético Goianiense, né? Então esses times que eu citei aqui, ó, que cedem, né? Jogando em casa, né? Tanto esses que cedem aqui jogando fora, para lateral, ultimamente, muita gente às vezes vem perguntar assim, pô, será que é bom um 3-4-3? Eu dificilmente gosto de abrir mão de lateral, porque a quantidade de desarmes é enorme, e lateral geralmente tem a chance lá de assistência de gol, porque pode chegar à frente, né? É a posição mais volátil, né? Que mais se desloca em campo, né? Lateral, então geralmente a possibilidade é grande. Quem é que vem desarmando muitos seus laterais jogando fora de casa? O Grêmio, tá? O problema do Grêmio ali são os rodízios dos laterais, né? Tu nunca sabe ao certo qual que vai jogar, né? Se o Renato fosse seguir o rodízio certinho, era para ser ontem o Bruno Cortez. E quem é que jogou? O Diogo Barbosa. Daí complica, né? Queria escalar muito mais os laterais do Grêmio. Só que devido a essas indefinições do Renato, não tem como, né? É complicado. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média. Pontuação média, conquistadas e cedidas jogando dentro de casa. Quem conquista muito ponto com os seus laterais dentro de casa? Atlético Mineiro. Normal, o Guga ali, o Arana tem um desempenho sensacional jogando dentro de casa, né? E o São Paulo, né? O Reinaldo realmente é um cara de muita regularidade e ele aumenta muito a pontuação dele devido às batidas de bola parada, pênalti, né? Às vezes até bate alguns canteiros dependendo de quem estiver em campo, certo? Quem é que cede muito ponto aí para lateral adversário? O Goiás. Então veja aqui, ó, mesmo estando um pouco valorizado, realmente o Reinaldo tá entre as melhores opções aí para a rodada, certo? E depois do Goiás, quem é que mais cede pontos aí? Curitiba e o próprio Fortaleza. Então quem quiser arriscar é um lateral do Atlético Paranaense, né? Mesmo porque a possibilidade desse jogo aqui de ser poucos gols é enorme, né? E aqui também eu vejo como boa possibilidade de laterais de Internacional, certo? Principalmente o Heitor, né? Porque pelo lado esquerdo a gente nunca sabe ao certo quem é que vai jogar, se é o Wendel ou é o Moisés, mas acredito que o Wendel é titular, né? E do lado direito ali não tem muita gente para disputar a posição, geralmente é o Heitor. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede pontos aí para laterais adversários? O São Paulo, mas o Goiás não conquista quase nada jogando fora de casa. E depois vem o Atlético Paranaense. Aqui os laterais do Fortaleza podem valer a pena sim. O problema é que, assim como o Grêmio, tem 4 bons laterais ali. E geralmente o Rogério faz um rodízio até sem aviso prévio que pega a gente com a cascação na mão. Então, se tem 2 times que eu gostaria de escalar mais os laterais, seria de Fortaleza e Grêmio. Mas eu fico com muito receio devido a esse rodízio aí, que geralmente tem 4 ali para posição, né? E os treinadores acabam rodando ali, trocando sem avisar. E geralmente já aconteceu isso aqui no canal, né? De escalar, por exemplo, o Ting ele não jogar, esse tipo de coisa que a gente vai ver depois no outro vídeo, tá? Dos times que vão jogar fora de casa, quem é que pontua muito bem com seus laterais? Flamengo, Corinthians e Santos. E aqui o Felipe Jonathan
tem uma média muito boa jogando fora de casa, tá? Me agrada bastante. E aqui os laterais do Flamengo também, tá? Eles, por incrível que pareça, eles têm pontuações melhores jogando fora de casa do que dentro de casa. Certo? E o Corinthians vem melhorando o seu desempenho defensivo fora de casa, tá? Então quem quiser arriscar de repente aqui no Wagner aqui, de repente até pode dar certo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos laterais. Em termos de desarme, ó, em termos de desarme, Felipe Jonathan é o que mais desarma. Depois vem o Aderlan, o Reuela desarma bastante, né? Baita lateral. Dudu também desarma bastante, mas o Dudu gosto dele mais fora do que dentro de casa. As médias dele são melhores fora do que dentro. Ó, o Felipe Luiz já aparece aqui. Guga, Vitor Luiz, o Vinha. Realmente os laterais que mais pontuam aí no Cartola, tirando o Aderlan aqui que tá com uma média baixa, tá? E o Dudu que joga no Atlético Goianiense, não é um time lá de ponta. Os demais jogadores aqui, ó, com esse número de desarmes, estão com boa regularidade e boas médias, tá? Inclusive o Bruno Pacheco. Todos aqui são excelentes opções para lateral. Para lateral tá sortido, tá? Não vai dar nem pra gente ver todos, certo? Então acredita assim, ó, que Reinaldo é uma boa sim pra rodada. Tem uma média de 4.20 jogando em casa. Tá valorizado? Tá. Precisa fazer 10.10. Esse que é o problema, né? Porque fez gol de penalidade, mas dentro de casa tem uma boa regularidade. Negativou apenas uma vez contra o Fluminense, certo? Goiás cede muito ponto para lateral. Olha só a enormidade de pontos que o Goiás cede para lateral. O Goiás é um dos times que mais cede ponto aí para lateral, né, na competição. Um dos que mais cede não, né? Vou dar uma olhadinha aqui, ó. 4.73 fora de casa é o que mais cede realmente. E o São Paulo é um dos que mais conquista, né? Então realmente o Reinaldo é uma boa. Vejo o Heitor também como uma boa, tá? Tem uma média de 5.73 jogando em casa. Apesar de ter pedido pro Corinthians, é um time bom defensivamente. O Inter tá entre as melhores defesas da competição, certo? Aqui, ó, e tirando essa negativada realmente, nos demais jogos o Heitor costuma pontuar muito bem. Porque é um lateral que desarma, é um dos laterais que tem maior número de assistência na competição, né? O Curitiba cede alguns bons pontos aí, ó. Igor Julião pela direita, 10.6. Diogo Barbosa, Vitor Ferraz, o Barbosa com a da assistência, né? O Eduardo pela direita, 3.2. É um time que cede bastante ponto realmente, o Curitiba, tá? Para lateral adversário. Vitor Luiz é um cara de muita regularidade, negativou pela primeira vez agora, tá desvalorizado, que isso é bom. Bate pênalti, tem médias melhores fora de casa do que dentro, certo? Perceba aqui, ó, só negativou agora na 19ª rodada. Antes, vinha com uma regularidade tremenda. E se ele não bate o pênalti, ele ia pontuar positivamente. Então é um lateral que te entrega sempre bons pontos, sem muito esforço, certo? O Bahia aqui cede poucos pontos, já cedeu mais, né, no início do campeonato aqui, ó, na 9ª e na 10ª rodada. Agora melhorou um pouquinho defensivamente dentro de casa aí, não vem cedendo tanto assim. Mas o Vitor Luiz está entre as melhores opções aí, por causa do quê? Do número de desarmes e da média básica deles. O que é média básica? Você tira assistência, você tira gol, você tira SG, o que sobra é média básica. Vinha também é um baita no lateral, tem média de 4.18, tem médias melhores em casa do que fora, tá muito valorizado, precisa de 11.20, mas é um cara aqui, ó, que assim como o Vitor Luiz, é de uma regularidade tremenda. São laterais que te entregam pontos com muita facilidade. Por quê? Por causa da média básica. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vasco? O Vasco cede uns pontinhos aí para laterais adversários, sim. O Abner negativou aqui. O Edmar negativou, mas ele costuma negativar alguns laterais esquerdos. Mas o Vinha é um caso à parte, é um cara de uma média básica muito boa. Vamos mostrar aqui, né, que não custa nada, né? Média básica para laterais. Ó, os laterais com melhor média básica dentro da competição são esses daqui, ó. São laterais que você pode escalar com uma certa... Não uma certeza, né? Nem garantia, né? Mas uma certa probabilidade deles irem bem, tá? A gente já falou do Vitor Luiz, ó, o segundo. O melhor, terceiro é o Vinha, ó, o Reuela é o quarto, ó, o Felipe Jonathan é o segundo. Felipe Jonathan tem média de 6.44 jogando fora de casa, isso me agrada bastante. Fora de casa ele tem uma regularidade tremenda, né? Não negativou ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui no Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino não cede tantos pontos assim. O Heitor foi bem aqui pela direita, mas é um caso à parte. Já cedeu mais, tá? Nos últimos jogos anda cedendo poucos pontos aí, né? O Red Bull Bragantino para os laterais adversários. Mas o Felipe Jonathan é um dos laterais com melhor desempenho jogando fora de casa. Acredite sim que vale a pena. Vamos continuar aqui na média básica, que eu acho que aqui tá bom, tá? O Reuela e o Diego Barbosa, vou evitar mostrar, né? O Grêmio não se sabe ao certo o time que for, mas se for, qualquer um dos dois tá valendo a pena. O Guga tem um desempenho muito bom dentro de casa, 6.29, assim como o Arana, tá? São laterais que jogam de maneira ofensiva, principalmente o Arana, que joga espetado ali pela ponta, às vezes fazendo uma meia esquerda. O Guga faz um pouco mais a retenção, mas também desarma bastante dentro de casa, tá? Vai enfrentar um Flamengo que deve possibilitar para ele a grande quantidade de desarmes aí. Então, aqui, 6.1 no Heitor. Fez 5 desarmes, lateral direito, o Heitor, ó. Wagner, 3 desarmes. Desarmou bastante também. Samuel Xavier, 2 desarmes.
Calegari, 7 desarmes. Veja só a quantidade de desarmes que o Flamengo cede. Por quê? Porque o Bruno Henrique joga pela esquerda. Né? Então, como é um cara de velocidade que parte para cima, proporciona para os laterais adversários roubada de bola, tá? Aqui são casos à parte que vamos dizer assim, ó, mesmo sem SG, tendem a pontuar muito bem. É a mesma coisa do Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz tem uma média de 6.70, gosto muito dele jogando fora de casa. Percebam aqui as pontuações de Felipe Luiz fora de casa. É sensacional. 6 desarmes contra o Internacional, 6 desarmes contra o Corinthians, 4 desarmes contra o Vasco. Né? Aqui só fez um desarme aqui, mas chegou a fazer um gol contra o Fluminense no Clássico, acho que é campo neutro, né? Mas o Felipe Luiz tem um desempenho muito bom fora de casa, tá? E ó, o Galo cede alguns bons pontos aí, ó, para laterais adversários. Né? Porque outro time que parte para cima tem Savarino de um lado, né, Keno do outro, possibilita a quantidade de desarmes. Então são laterais, né, que tem a grande chance aí de desarmar nesse jogo. É um jogo que dificilmente vai sair, algum time vai sair com SG, acredito eu. De repente pode ser um jogo até de bastante gols, mas acho que os laterais, né, desses dois times são boas sim, tá? Arana é a mesma coisa aqui, ó. Arana tem uma média de 6.50, né? Só negativou aqui, ó, contra o Grêmio. Nos demais jogos, vem muito bem dentro de casa, uma regularidade tremenda, mesmo perdendo o SG aqui, ó. Costuma pontuar bem com gol ou com assistência, né? É um lateral muito ofensivo, né? Baita opção para rodada também. Para lateral, fazia tempo que eu não vi uma rodada tão boa para lateral, tá? Tão boa para lateral. Aqui o Madison aqui, ó, pode ser uma boa também, certo? Se por um acaso parar, voltar, não sei, ou jogar o outro jogador na lateral direita e o Madison jogar na posição do Marinho, é uma boa, porque ele vai ter o bônus do SG aí, assim como o Felipe Melo tem, né? Quem joga em outra posição e continua ainda cadastrado como defensor tem o bônus do SG. É o caso do Madison aqui, ó. O Madison tem uma média de 3.59 jogando fora de casa, negativo em 2 oportunidades, mas geralmente tem uma regularidade, tá, muito grande jogando fora de casa, mesmo porque o Santos joga bem fora de casa. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Bragantino. A gente já viu o Felipe Jonathan, né? O quanto cede. Madison é uma boa também. É de lateral. Tá sortido. Bruno Pacheco me agrada bastante. Bruno Pacheco tem uma média de 3.46 jogando em casa. Prefiro ele fora. Prefiro. Mas tirando aqui, ó, a expulsão aqui do Bruno Pacheco contra o Santos. É um cara de muita regularidade também. Porque tem média básica boa. Olha aqui no Sport. Olha o Sport vem cedendo bons pontos aí. Nossa. O Sport cede muito ponto aí pra lateral adversário, hein? Cede bastante ponto para lateral adversário. É realmente, olha, para lateral para essa rodada aí, ó, tá surtido. Tô até na dúvida, tá? Queria muito ir com o Reinaldo, porque dentro de casa aqui não quero. O São Paulo é bem ofensivo, né? Mas o Reinaldo tá um pouquinho valorizado, né? O Heitor aqui realmente pode ser uma boa. Vitor Luiz vinha muita regularidade, né? O Guga e o Arana dentro de casa me agrada demais. Felipe Jonathan fora também me agrada bastante, né? Bruno Pacheco vem muito bem também. A gente viu agora que o Sport cede bastante ponto para lateral adversário, né? Mas aqui também o Guto já deixou de fora e sem avisar também, isso que é o complicado, né? O Felipe Luiz está negativado, isso é uma boa, tá? Tá desvalorizado, mas fora de casa é um dos laterais com melhor desempenho fora de casa, né? Até o Isla que eu não mostrei ali, ó, tá bem negativado. O Isla é um dos laterais com maior número de assistência. Realmente, olha, ó, o Júnior Tavares apareceu aqui, ó, bom lateral, muito bom lateral. Realmente para lateral tá complicado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu não vou remar contra a maré não. Vou apostar no time que menos perdeu até agora na competição, né? Tá com desempenho muito bom. Vou botar o Reinaldo, tá? Assim como vou botar o Heitor, né? O Internacional perdeu pro Corinthians, certo? E o Cudê não vai poder deixar passar agora a oportunidade de voltar a vencer ainda mais dentro de casa contra o Curitiba, né? E tá na parte de baixo da tabela aí brigando pelo rebaixamento, certo? Tô dobrando São Paulo? É um certo risco, mas quem não queira é contra o lanterna da competição, né? E se não fizer isso nessas oportunidades, vai fazer quantão, né? Inclusive o outro zagueiro aqui, ó, tá? Tô bem na dúvida, tá? Tô bem na dúvida entre o Felipe Melo. Meu medo é as faltas, né? Mas em termos de desarme, ele jogando na cabeça de área, tá desarmando muito, mas tá muito valorizado, né? E o Cuesta aqui não queira tá desvalorizado. E como eu vou escalar um time aí um pouco valorizado do meio pra frente, eu acho que eu vou ter que dar uma equilibrada, tá? Eu vou com o Vitor Cuesta, o pessoal vai ficar meio chateado, né? Porque eu insisti no Cuesta aí 2 rodadas seguidas, né? Mas é assim, a gente tem que equilibrar às vezes o time um pouco, né? Mas aqui eu queria muito com o Felipe Melo, tá? O Felipe Melo jogando na cabeça de área, desarmando do jeito que tá, é uma excelente. Só que o problema é que vai enfrentar o Vasco ali tem uns gringos no meio ali, e sabe como é que é, né? Pra eles encher a cabeça do Felipe Melo é 2 toques. Esse que é o meu medo. Se fosse outro time, que não fosse o Vasco, não tivesse, né, tanto estrangeiro ali no meio de campo, até escalaria o Felipe Melo, um jogo mais tranquilo. Mas contra o Vasco aí na situação que tá, é complicado, né? Mas é bom escalar jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras também. Vamos pro nosso meio de campo aí, vamos tentar ser o mais rápido possível aí, né? Já demorei um pouquinho para entregar o vídeo, vamos tentar ser mais rápido.
Quem é que anda pontuando bem aqui, seus jogadores de meio campo? Nas últimas 5 rodadas jogando dentro de casa. Ceará vem pontuando muito bem. Internacional muito por causa do Galhardo aqui, né? Dos gols que vem fazendo, mas também por causa do Patrick, tá? Patrick tem um desempenho sensacional jogando dentro de casa. E agora, na falta do Galhardo, acredito que ele vai assumir o protagonismo. Inclusive, teve jogos atrás que o Galhardo não jogou e ele jogou. Ele foi muito bem porque ele teve mais liberdade. Praticamente fez a função do Galhardo. Então, de repente, é isso que eu tô contando aí, jogando dentro de casa. O Patrick pode ser uma boa, realmente. O Patrick tem uma média de 6,63 jogando em casa. Perceba aqui a regularidade do Patrick dentro de casa. Muito bom. É um dos meias com melhor regularidade jogando dentro de casa. E queira ou não queira aqui, ó. O Vinícius fez 12 pontos, certo? Aqui o Wesley, o Charles, né, são de outra posição. Né? O Pedro Nares entrou no segundo tempo. Aqui, ó. O Patrick de Paula pontuou bem, certo? Cede alguns pontinhos aqui, tá? Cede alguns pontinhos. Nenê foi bem também aqui, ó. Nenê fazendo desarme contra o Curitiba, só para ter uma ideia. Então realmente o Patrick é uma boa sim para essa rodada, né? Assim como o Vinícius também, tá? Vinícius também vejo como uma boa, certo? Vamos dar uma linha aqui no Vinícius. Vinícius é um dos artilheiros da competição, né? Já tá com 6 gols. É o cara da bola parada no Ceará. Bate falta, bate escanteio, chuta de média a longa distância. Tem média de 6,61 jogando dentro de casa, certo? Olha só a regularidade do Vinícius dentro de casa, né? Muito bom, né? É um cara que entrega muitos pontos só em finalização. Se fizer um gol, dá uma mitada. Eu vejo o Sport aqui sendo cedendo muito. Ricardo Hiller, aquele chute fora da área. Diego com assistência. O Sport não é um time que cede muito ponto para meio campista adversário, não. Mas o Vinícius por si só tá valendo a escalação, né? É um cara que finaliza bastante, né? Então o Vinícius acredito que é uma boa sim, certo? E dos times que vão jogar fora, quem é que cede muito ponto aí para meio campista adversário? O Palmeiras, né? Então aqui quem quiser apostar aqui algum meio campista do Vasco, deixa eu até ver quem é que vai jogar, que o Vasco tá complicado lá, né? Ainda mais jogar contra o Palmeiras que tá vindo uma crescente aí, né? Esse Léo Gil, achei ele bom jogador, interessante. O Andrei pode ser uma boa, né? Tem uma média de 3,75. O Palmeiras ultimamente anda propondo jogo, né? Deixou de ser aquele time retrancado, pragmático do Vanderlei. Agora tá atacando bastante, né? Com o Cebola, não sei como é que vai ser aí agora com o novo treinador, né? Mas se continuar na mesma pegada aí, ó, o Palmeiras tá bem, né? E o Andrei dentro de casa pontuou muito bem, tá? Muito por causa de desarmes. Tá aqui, ó, 4 desarmes contra o Flamengo, 4 desarmes contra o Atlético Goianiense, 7 desarmes contra o Atlético Paranaense, né? O Andrei desarma bastante dentro de casa, de repente pode ser uma boa. E o Palmeiras cede uma quantidade razoável de pontos. Ó, mais um motivo para eu não escalar o Felipe Melo. O Andrei gosta de dar uns carrinhos malucos ali. Se os dois se pegar ali no meio campo pela frente, o Andrei também é meio esquentadinho. Complicado, mas pode ser uma boa sim pela quantidade de pontos aí que o Palmeiras vem cedendo aí para jogadores de meio campo. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto para jogador no meio de campo? Ó, por incrível que pareça, o Vasco da Gama, tá? Então aqui quem quiser escalar algum jogador do Palmeiras aí, tá valendo a pena, né? Os jogadores do Palmeiras melhoraram bastante. Rafael Veiga vem numa crescente, se apresentando bem dentro da área. Tem média de 3,33 jogando fora de casa. Negativou aqui na 18ª, mas é um cara que vira e volta aí, ó. Faz um golzinho jogando fora de casa, né? Participa bem do jogo, desarma algumas bolas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Vasco, aqui como é que tá. O Vasco cede bons pontos aí para jogador de meio campo, hein? Bons pontos aí, do jeito que tá o Palmeiras aí, é uma boa sim, né? Não só o Veiga não, tá? Não só o Veiga. O Zé Rafael tá melhorando bastante, tá? E o Zé tem médias melhores fora do que dentro de casa, ó. 4,42 jogando fora. Perceba que o Zé só negativou na 17ª, mas nas últimas rodadas vem pontuando bem. Fora de casa, aliás, ele já pontuava bem, porque é um cara muito participativo, desarma demais jogando fora de casa, tá? Inclusive eu vou dar uma olhadinha ali, em termos de desarme ali. Quanto é que o Vasco da Gama cede de desarmes aí, porque o Zé Rafael me agrada bastante pra essa rodada. Certo? Pontuação média aqui, né? Quem é que consta muito ponto aí jogando com seus meios fora de casa? Flamengo. Daí aqui entra o Everton Ribeiro, né? A questão do Everton aqui é porque ele vai se apresentar segunda-feira na seleção brasileira. Daí já não sei como é que é, né? E o Everton tá com médias melhores fora do que dentro de casa. E agrada bastante isso. 5,99. O Everton fora de casa anda jogando demais. Participando direto dos gols do Flamengo. Deixa eu dar uma olhadinha no Galo aqui. Como é que tá? Ele deu alguns pontinhos. O Galo não é um time de ceder tantos pontos assim, não. Na maioria das vezes cede mais para jogador que faz desarme. Até o Benítez fez um golzinho aqui, mas é raridade, né? Mas o Everton Ribeiro tá vindo um bom momento. Com certeza é boa opção sim, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarme aqui para jogador de meio campo. Quem é que mais desarma com seu jogador de meio campo? Internacional, né? E por mais aqui que Curitiba não ceda muito, dependendo do posicionamento do Patrick, ele vai poder desarmar e ainda vai poder chegar à frente. Então, realmente aqui eu tô decidido de um já. O Patrick vai ser um dos meus jogadores de meio campo. Aqui no que o Inter tá disputando lá a ponta de cima da tabela, né? O Curitiba tá na zona de rebaixamento e dentro de casa o Internacional costuma vencer seus jogos dentro de casa.
Red Bull Bragantino também pontua bem com seus jogadores de meio de casa. Fluminense também pontua bem. E quem é que mais cede pontos aí jogando fora? O Santos, tá? Então quem sabe algum meio campo aqui do Red Bull Bragantino. O Raul gosto dele mais fora de casa. Quem acompanhou o vídeo e a live falou, eu disse ainda, ó, o Raul pontua bem fora de casa. Não deu outra, tá aqui ó, 10.6. Ah, mas deu uma assistência, não tem problema. Tira a assistência, ele ia fazer 5.6. É um cara que desarma em média 4, 5, 6 bolas por partida jogando fora. Dentro de casa eu já não gosto muito dele. A função tática já é outra. Tá? Em casa ele tem uma média de 3.02. Tá valorizado, precisa de 9.70, que isso é ruim. Ó, perceba as pontuações dentro de casa. Não são ruins, mas nem se compara as pontuações jogando fora, tá? Deixa eu dar uma linha aqui no Santos. O Santos cedeu uma assistência pro Ganso. Gol pro Giovanni Augusto. E bastante finalizações. O Galdesani já fez 5 desarmes, fez 5.1. Em termos de desarmes, talvez, né? Pela quantidade aí de desarmes cedidos pelo Santos. De repente o Raul pode ser uma boa, mas eu gosto dele mais, né, jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede desarme aí? Ó, o Bragantino. Então em termos de desarme, isso aqui vai ser um jogo para desarmes, né? Quem quiser botar aqui um Pituca aqui, ó. Mesmo que os jogadores do Santos não estão desarmando tanto assim. O Pituca até tá entre os líderes em desarmes, só que ele não pontua, no geral não pontua tão bem assim. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui em meio campo de desarmes. Ó, o Dodge é o jogador que mais desarma, vai enfrentar um Grêmio que costuma propor o jogo. De repente o Dodge pode ser uma boa, tá? Tá com uma média de 4.44 aí dentro de casa, ó. E de repente entrega aí 2, 3, 4, 5 pontinhos só em desarmes, certo? Vou ver o Grêmio aqui. O Grêmio não tá cedendo muito ponto para meio campo, não. Seria mais para desarmes mesmo, porque o Grêmio realmente gosta de jogar com a bola no pé. Fernando Sobral é um caso à parte, não precisa comentar muito. Tem uma média de 6.18, média básica de 3.69. É um dos meio de campos com melhor média básica na competição, né? Foi mal na última rodada dentro de casa, foi. Mas geralmente dentro de casa pontua bem e te entrega bons pontos, tá? Sobral é uma boa sim para a rodada. Sobral sempre é uma boa. Ó, o Pituca já aparece em terceiro, tá? Pituca já aparece em terceiro, ó. Tem média de 2.29 jogando fora de casa, né? Não tem grandes pontuações aí, mas já tá começando a desarmar bastante aí. Uma média de 4, 5, 6 desarmes por partida, né? O problema é que o Pituca faz algumas faltinhas aí bobas, né? E não se apresenta tanto ao jogo. O negócio dele é mais desarme, pode ver, uma finalização só contra o Curitiba, né? Aqui já finalizou bem, 2 finalizações, tanto é que fez 7.8. Se ele fosse um jogador que se apresentasse mais à frente, o Pituca, ele pontuaria melhor, né? Porque é um cara que desarma bem, Vamos botar a média aqui. Vamos lá para desarmes. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá desarmando muito, né? O Santos e o Curitiba. Curitiba desarma bastante. E aqui tem o Galdesani, né? Onde é que tá? O Matheus Galdesani, que começou o Cartola bem, depois deu uma caída, ficou no banco, agora voltou de novo, né? Tem uma média de 3.89 jogando fora, eu prefiro ele em casa, certo? Mas ele fora de casa consegue alguns pontinhos aí. Como o Internacional dentro de casa costuma propor o jogo, de repente ele vai conseguir fazer alguns desarmes aí. De repente aí pode dar certo sim o Galdesani para desarmes. Mas tem tanto meia bom aí pra essa rodada aí, né? Pra gol, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, em gols. Ó, Internacional, muito por causa do Galhardo. Por isso que eu tô botando o Patrick, porque ele vai ter que, alguém vai ter que assumir aquela função do Galhardo. E acho que o Patrick aí realmente é o cara certo e pode pontuar bem com desarmes, inclusive. Ceará, Vinícius, Sobral aqui é uma boa. Até o Charles anda fazendo gol dentro de casa. E quem anda sofrendo muito gol dentro de casa de jogador no meio de campo? Red Bull Bragantino, tá? Mas eu não vejo ninguém no Santos assim, né? Não sei o Jean Mota ali que chega mais à frente, mas o Cuca anda meio cabelo com o Jean Mota. Não quer vir tomar tanto esporro, né? E aqui o Flamengo. O Flamengo faz bastante gol com o jogador de meio de campo. Realmente pode ser uma boa sim. Então para meio de campo também para rodada tá muito bom aí, ó. Raul para desarme, Sobral regularidade, Vinícius, acredito que é complicado deixar fora. Patrick, boa, né? Ainda mais o Galhardo não jogando. Everton Ribeiro também é uma boa. Galdesani voltou a roubar muito. Natan, para quem quiser um meio ofensivo aí do Galo, de repente pode dar certo. Certo? Dodge para roubada de bola. Rafael Veiga tá vivendo um bom momento fazendo gol. Certo? O próprio Otero aqui, ó, para chute de média e longa distância. Inclusive o Otero tem médias melhores fora do que dentro. 4.25 fora. Olha só fez um menos 0.9 fora de casa aqui nos demais jogos. Fez boas pontuações com desarmes e finalizações aqui, ó. Uma finalização defendida, que sofreu 6 faltas e 3 desarmes, né? Aqui fez 2 finalizações, uma para trave e uma defendida. É um cara que finaliza bastante, ó. Aqui fez mais 3 finalizações. A média de finalização do Otero aí no jogo é 2 a 3 finalizações. Tem jogo que ele chega a finalizar 4 ou às vezes até mais, tá? Sem contar que bate escanteio também, certo? E ó, o Atlético Goianiense andou cedendo alguns pontinhos aí para jogador de meio, ó. Oscila um pouquinho, mas cede alguns pontos sim. O Otero pode dar certinho, ainda mais que é um jogador que chuta bastante média e longa distância, né? Um jogo difícil, pode decidir a partida. André, já falei, Citadinho gosto mais dele fora de casa. Zé Rafael tá crescendo, tá voltando a ser aquele Zé Rafael. Ó, pra meio de campo tem bastante gente. Ó, inclusive o Thiago Neves, tá? Só que vai ter um confronto complicado aqui contra o Ceará, mas perceba que o Thiago Neves tá com média de 5.02 dentro de casa. Resolvi mostrar, perder meu tempo um pouquinho, porque é um cara que tem que ficar de olho, tá? E com média de 1.36 jogando fora. Fora de casa aqui, ó,
vinha com boas atuações, depois negativo na 18ª, mas dentro de casa aqui, ó, Thiago Neves tá bem pra caramba, tá emplacando gol e assistência todo jogo, tá? O Jair deu uma chavecada nele ali, ele voltou a jogar futebol, porque é um dos caras que mais finaliza na competição aí, sempre finalizou bastante, né? Então tem um potencial enorme aí. Dito tudo isso aí, não tem como deixar o Vinícius de fora, né? A minha terceira vaga aqui é que eu tô na dúvida, né? Tô na dúvida entre o Everton Ribeiro, né? Porque eu vou botar um jogador do Galo e um do Flamengo, porque eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, tá? Entre o Everton Ribeiro, né? E o Zé Rafael, né? Porque o Palmeiras tá muito ofensivo, né? O Zé fora de casa desarma bastante, certo? Mas se eu botar o Zé aqui, né? Vou deixar de fora alguém do Flamengo. Eu não gostaria porque o Galo é muito ofensivo, tem tudo para ser um jogo bem movimentado de bastante gols, tá? E o Zé anda melhorando bastante nos últimos 6 jogos, ó, 6.80. É um cara que vai trazer pontos facilmente, principalmente pro desarme, mesmo não fazendo gol. Otero me agrada demais, chutando em média e longa distância, mas eu vou com o Everton Ribeiro. Por enquanto, tá? Já que a gente vai ter live sábado a 1h da tarde, né? Então, por enquanto, né? Sábado a 1, 2, 3. O mercado fecha às 5, né? Deixa eu ver aqui novamente, aqui nossa tabela de jogos. Às 18 horas primeiro, não, dá tempo. 2 horinhas ali eu consigo validar as inscrições do Liga do Mané. Beleza? Vou com o Everton Ribeiro porque eu vou com um meio atacante, um atacante dos dois times. Aqui no caso aqui eu vou com o Keno, já vou adiantando a minha decisão, tá? Porque eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. Certo? Assim como foi São Paulo e Flamengo, um jogo de bastante gols, eu já tinha dito também. Me arrependi de não ter escalado pelo menos um atacante, né? Ter equilibrado mais aí, só botei do Flamengo e não ter colocado de São Paulo. Certo? Vamos já deixar aqui em atacante aqui, ó. Quem anda fazendo muito gol com seus atacantes dentro de casa? Atlético Mineiro, né? Mesmo o Flamengo não tomando tantos gols assim, o Atlético produz muito dentro de casa. E aqui, ó, eu vou avisar, vou botar o Keno porque a minha estratégia é essa. Acho que vai ser um jogo de bastante gols. Jogo de dois times na ponta de cima da tabela. Times que jogam pra frente, né? Então, só fico triste em deixar aqui de fora o Zé Rafael, um meio, um atacante do Palmeiras, mas não vai ter vaga pra todo mundo, tá? Porque o Palmeiras tá bem ofensivo também. E dos times que vão jogar fora de casa, olha, o Bahia tá fazendo bastante gol, hein? Fiquem de olho aqui no Gilberto, certo? E o Botafogo anda tomando uma quantidade considerável, né? Então, olho no Gilberto aqui também. E quem anda tomando muito gol fora de casa de atacante? O Grêmio, né? Mas o Fluminense não tem ninguém ali na frente. O Fred, né? É aquela coisa, meio barra, meio tijolo. Tem vez que vai, tem vez que não vai. É meio complicado, né? E dos times que vão jogar fora de casa, dentro de casa, quem é que sofre muito gol? O Atlético Goianiense, ó. Vem sofrendo muito gol de atacante, tá? Olho aí no Corinthians, de repente aqui, ó. Pode dar certo alguém no meio pra frente, né? Um atacante do Corinthians. Certo? Por que eu falo do Otero? Porque o Otero às vezes faz dá uma de meio atacante, ele se apresenta bem à frente, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem anda fazendo muito gol dos seus atacantes, Santos, mas dessa vez não tem o seu protagonista, que é o Marinho, tá suspenso, né? E o Flamengo, né? Olha o Palmeiras como já melhorou também aqui, o Grêmio também, se o PP jogar também é uma boa, tem muita regularidade, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em pontuação média. Pontuação média, quem vem pontuando muito aqui é o Galo, realmente não dá pra deixar um atacante do Galo de fora. Ó, o Bahia como melhorou. E o Botafogo, depois do Grêmio, é o time que mais cede pontos aqui, né? Para atacantes adversários, tá? Para atacantes adversários. Os times que vão jogar em casa, quem cede muito ponto, o Atlético Goianiense de novo. Tem que ficar de olho aqui no atacante do Corinthians aqui, certo? E aqui tem o próprio Curitiba pontua bem, apesar do Inter não ceder quase nada, muito por causa do Robson aqui, né? Grêmio e Palmeiras também pontuam bem, né? Mas nada se compara ao Atlético. E o Bahia tá me surpreendendo aqui. Né? Daí já na minha cabeça pensa assim, ó, ou dobro São Paulo, né? Ou boto alguém ali do Bahia para tentar surpreender. Vamos ver, né? Ó, tem o Davô aqui, só um jogo só, PP, grande regularidade, mas prefiro ele em casa do que fora, mas fora ele tem uma média, mesmo assim tem uma média de 5.73, é aquele tipo de jogador muito participativo, que pontua todos os scouts, sofre falta, parte para cima, né? É o jogador mais efetivo do Grêmio, tá? Então acredito que realmente o PP sempre é uma boa, né? Apesar do Fluminense não ceder tantos pontos assim, né? Oscila entre ceder um pouquinho não, mas o PP é um caso à parte, ele por si só, pela movimentação, né? Pela participação dele no jogo, ele pontua sozinho. Tem um Keno, que eu já adiantei ali que vou escalar, tem uma média de 9.34 jogando em casa, é um dos atacantes com melhor média dentro de casa, oscila, mas mesmo que ele não, quando ele não vai bem, ainda te entrega alguns bons pontos, quando ele vai bem, dá uma mitada. Vai enfrentar um Flamengo, na parte de cima da tabela, ali é jogo de cachorro grande, né? Mas o Flamengo aí, ó, vira e volta aí, ó, cede pontos para atacantes adversários, se deu até para o Abel Hernandes, tá? Se deu aqui pro Thales Magno também. Eu vejo sim o Cano como uma boa, né? O Thales também joga ali pela esquerda, uma certa coincidência. Tá? O Robson me agrada demais jogando fora de casa, tem uma média de 6.93 jogando fora, mas vai enfrentar o Inter, que tem uma boa defesa. No último jogo fora de casa negativou, mas nos demais jogos, inclusive deu uma mitada aqui, né? Contra o Palmeiras, aquele 3-1, que ele fez 2 gols, um golaço, inclusive. Mas fora de casa, o Robson é um cara que incomoda bastante, pontua bem sim, tá? O Internacional aqui, ó.
cedeu pontos pro Pedro, mas os demais jogadores do ataque do Flamengo negativou. Cedeu poucos pontos pro Botafogo, inclusive negativou aqui o Vinícius, o Paredes, que entrou no segundo tempo. Cedeu pontos pro Kaiser, porque fez o gol, e o Eduardo, porque deu assistência. O Inter não é um time de ceder, cedeu ali pro Luciano, tem que fazer gol. Para fazer ponto no Internacional, tem que fazer gol. Então, se você acredita que o Robson vai fazer gol, né, pode escalar. Mas mesmo assim, é um cara de muita regularidade. O Brenner aqui eu acho sensacional. É um cara que oscila um pouco, oscila. Mas hoje em dia, na atualidade, né, ele é o jogador que menos precisa de tempo para fazer gol. E o segundo é o Pedro, tá? Tá com uma média de 8.14, né, jogando em casa. Oscila bastante, percebam que oscila aqui, ó, muitas vezes passa em branco, certo? Mas quando ele dá para fazer gol, dá para arrebentar. Vai enfrentar um adversário que tem uma certa fragilidade, que é a lanterna da competição, ó, e vem cedendo muito ponto aí para atacante. Ó, o Ítalo fez ponto, o Claudinho fez ponto do Bragantino, certo? Aqui, ó, o Keno deu uma mitada, realmente o Brenner é uma boa sim. Até dobrar, quem sabe aí, né, com o Luciano, que o Luciano também tá numa fase muito boa. Os atacantes do Palmeiras estão muito bem, principalmente o Wesley aqui, ó. Mas o Wesley, eu gosto mais dele em casa do que fora, né? Fora ele tem uma média de 2.99, em casa 6.47. Mas é um jogador que tá arrebentando aí, ó. Nas últimas rodadas, ó, na 18ª e na 13ª, vem pontuando e pontuando muito bem, tá? Vem pontuando muito bem. Vai enfrentar aí um Vasco da Gama. Não cede tanto ponto assim para atacante, tá? Cedeu aqui pro Kaiser, aqui porque o Kaiser fez 2 gols. Mas de média geral, o Vasco não cede muito ponto para atacante, não. Cede mais para meia. Mas estão muito bem aí os atacantes do Palmeiras. O Palmeiras está jogando de maneira ofensiva, né? O Pedro aqui nunca dá para deixar de fora o Pedro das indicações, né? Como eu falei, depois do Brenner ali, o Pedro é o jogador que menos precisa de tempo para fazer um gol. Tem média de 4.56 jogando fora de casa. Assim como o Brenner, atacante de área é assim. Oscila bastante, mas quando dá para fazer gol também dá uma mitada. Vai enfrentar um Galo aí, ó. Deu pro Caio Paulista 10 pontos. Luiz Henrique fez assistência. O Galo não é de ceder muito ponto para atacante adversário, não. O Isaac aqui fez gol. Se fizer gol, vai pontuar bem contra o Galo. Se não fizer bem, mas é isso. Essa é a praia do Pedro, né? Então não dá para deixar de indicar. Acho que para atacante tem umas boas opções, sim, né? O Léo Chu muito rápido, jogando em casa, né? Jogador aberto pela ponta, até mesmo o Bruno Henrique. Mas aqui eu vejo um jogador que me interessa bastante, tá? O Gilberto tá com uma média de 5.42 jogando em casa, tá? Perceba aqui as últimas pontuações do Gilberto dentro de casa aqui, ó. 14ª, 17ª. Vem fazendo gol nas últimas rodadas. Vai enfrentar um Botafogo que deu uma mitada aqui no PP, né? Até o Diego Souza fez pontos com o Botafogo. Yuri pontuou bem. Janderson deu uma assistência. Giovani deu uma assistência. O Jô fez gol. Bem na dúvida aí de dobrar o São Paulo e escalar o Gilberto. O Brenner não vou deixar de fora, né? Oscila, mas quando dá pra fazer gol também. O Wesley tá num momento sensacional, mas tá muito valorizado, né? E tem que ver como é que vai vir um novo treinador. Realmente o Pedro também, ó. Queixadinha. Queixada é foda, bate com os 2 pés, cabeceia bem. Quarta de um atacante. Tá difícil, gente. Tá difícil. Aqui eu vou... Bom, eu vou decidir meu último atacante aqui daqui a pouco. Vamos pra treinador, né? Rapidamente aí, que o vídeo deve estar ficando longo pra caramba. Mas tem gente que gosta de vídeo longo, né? Pelo menos tem bastante informação. Pontuação média pra treinadores. Quem aqui não pontuou muito com seus treinadores dentro de casa? Fluminense, né? Tanto é que tá aí no G4. Porque melhorou bastante, certo? São Paulo também pontua bem dentro de casa. Bragantino melhorou bastante. O Galo nem se fala. Internacional geralmente converte seus jogos, né? Consegue vencer dentro de casa. Bahia melhorou dentro de casa, tá? Mas desses times que vão jogar fora, quem é que mais cede pontos? O Goiás e o Sport. Então vejo o Ceará mesmo não... Aqui é um clássico, eu já fico um pouquinho de receio, tá? Então eu prefiro assim o Diniz. Eu acho que dos treinadores que vão jogar em casa, a melhor opção realmente é o Diniz. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito ponto? Atlético Goianiense, Atlético Paranaense cede uma quantidade considerável de pontos. Até mesmo o Galo, tá? E quem é que conquista mais? Domenech. Aliás, esse jogo aqui, ó, mesmo dependendo de SG, de repente os treinadores desses times, por jogarem muito ofensivo e pela possibilidade real de muitos gols, de repente pode até ser uma boa. Mas esquece o SG, tá? E como eu gosto de escalar treinador com possibilidade real de SG, eu vejo como boas possibilidades aí realmente o Diniz, tá? E fora de casa o Corinthians também melhorou bastante, ó. E Fortaleza também defensivamente é muito bom, né? Então para treinador assim, ó, jogando fora de casa aqui, ó. O Santos também tem bom desempenho fora de casa. Mas se fosse para escalar aqui um treinador fora de casa essa rodada, eu acho que eu escolheria o Rogério Ceni pela chance real aí do SG. A melhor defesa da competição. E em casa é o Diniz realmente, tá? Então aqui, ó, dito tudo isso aí, vamos lá. Eu vou escalar nesse momento o Diniz. Acredito que vai ser o treinador mais escalado da rodada. E isso não me agrada nem um pouco, né? Não me agrada, né? Aqui eu queria botar muito o Luciano. Porque tem muita gente que vai dobrar aí e o Luciano anda jogando bem, tá?
Vejo alguns gols do São Paulo aí, alguns jogos do São Paulo, o Luciano tá numa entrega danada, o Luciano volta para marcar, né? Chega a voltar perto da área de defesa ali, da área de defesa do São Paulo. Tá muito participativo realmente. Tô louco para botar o Luciano, mas eu sei que tem muita gente aí que vai acabar dobrando, né? Tá, vou dar uma arriscadinha aqui no Gilberto, tá? Vou dar uma arriscada no Gilberto, certo? De capitão, por enquanto, tá? Por enquanto, vou botar o Brenner, tá? O Vinícius é uma baita de uma pedida, até mesmo o Patrick, tudo, mas vou botar o Brenner. De repente, o Keno até queria colocar ele, mas o confronto aqui vai ser complicado, né? Vou botar o Brenner, né? Vou botar o Brenner, vou confiar no menino aí, né? Um cara que tá fazendo muito gol ultimamente, né? É o atacante na atualidade do Campeonato Brasileiro que menos precisa de tempo em campo para fazer gol, certo? Então vou botar aí. Mesmo porque isso aqui é só um esboço, né? E sábado a gente vai dar uma revisada. Então custando 112,14 cartoletas, esse aí é o time principal do canal, né? Para a 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Pessoal, então é isso. O time principal do canal escalado, né? Desculpa se for um pouco longo o vídeo, porque com os pagamentos aí do Ligas do Mané, que teve bastante aí, né? Liga de turno, né? Anual, tiro curto, a mensal, então tive que cumprir meus compromissos de pagar todo mundo direitinho, daí o cara tem que trabalhar um pouco também, então não deu tempo para estudar tanto assim a rodada, né? A gente foi vendo o vídeo assim, eu fui vendo as estatísticas, montando o time para vocês aqui, certo? Mas vai ter live. Live sábado a 1h da tarde, a gente vai conseguir dar uma destrinchada aí, o que tiver que rever a gente vai rever, tá certo? Porque até lá também vai ter muito jogo aí da Copa do Brasil e a gente vai poder ter uma noção de como os times vão vir, tá certo, gente? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito e assistiu pela primeira vez, lhe convido humildemente a se inscrever no canal. Nossa pegada não, a minha pegada, porque eu bato escanteio com na área para cabecear, é eu sozinho, eu que gravo, eu que edito, eu que faço tudo, né? Mostrar estatísticas, né? Bater uma fotografia da rodada aí pra você ir bem, escalar bem no seu cartola. Mais um grande beijo de coração, né? Até o próximo vídeo. Bônus baratos e valorização não vai dar tempo de fazer hoje, tá? Amanhã eu tenho um compromisso profissional, não sei, mas tô querendo de repente deixar prontinho e gravar amanhã, tá bom? Beijo de coração, até o próximo vídeo, vamos, fui!